De volta com o nosso Você Bonita e olha, vocês vão gostar do papo, o assunto é seríssimo e merece a nossa atenção e até para que a gente entenda de que forma a gente também ajuda esta campanha. Então convidamos hoje mais uma vez o cirurgião plástico, perito concursado e diretor do DEPRO, Departamento de Defesa Profissional, Dr. Alexandre Cataoca com a gente. Bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Muito prazer, viu? Hoje o assunto, ele sempre fala sorrindo e isso é ótimo, mas o assunto é um assunto sério. Porque, vejam vocês, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então, está no combate às fake news, né? Surgiu uma campanha para que todos se conscientizem de grandes erros, né? Eu vou chamar de erros, sim, né? Sim. Nesta área médica da cirurgia plástica, porque seguem aí algumas questões fakes de fotos e que as pessoas, após a cirurgia plástica, não ficam daquele jeito prometido. Exatamente. Doutor, vou botar aqui agora, é contigo. Me conta essa história do início, que só faltava essa. Primeira coisa, um médico, um cirurgião plástico tem que seguir o Código de Ética Médica. E o Código de Ética Médica não deixa que o cirurgião plástico ou qualquer outro médico poste fotos, nem de antes nem depois, nem de resultados, mesmo sem identificação do paciente ou com a anuência do paciente. Não pode. Por quê? Isso para a justiça e para os olhos legais, isso aí configura ou uma promessa de resultado ou uma propaganda enganosa. Entendi. Muitas das vezes, essas fotos que os médicos colocam são fotos preparadas. Eles passam óleo, jogam luzes de maneiras inadequadas. Para quê? Para parecer que aquele corpo foi desenhado, foi esculpido. Muitas vezes não é aquilo. E como que você vai falar que uma outra pessoa vai ficar daquela maneira? É impossível. Cada corpo reage de uma maneira. Sem dúvida. Cada pessoa é única. E como que você vai deixar aquele corpo daquela maneira e falar vai ficar assim? É mentira. Não tem como. É impossível. E tem até alguns softwares que fazem isso, mas até isso é permitido para a pessoa ter uma ideia, pensando numa projeção... Então, cara, mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos por quê? Toda e qualquer simulação, pode ser de um nariz, de uma mama, de um bumbum, não é a realidade que vai ser apresentada. A gente nunca sabe as nuances desse corpo, como que ele vai reagir num pós-operatório. Por exemplo, eu tenho como afirmar que não vai dar um queloide ou uma cicatriz hipertrófica, uma pigmentação diferente naquela pele, ou mesmo uma fibrose, a pele ficar irregular. Tem como eu prometer isso? Não tem. Cada corpo é único, cada corpo reage de uma maneira. E por isso que é muito perigoso as pessoas buscarem as redes sociais somente por resultados. Entendi. E hoje em dia, na internet, no Instagram, tem vários médicos celebridades, que têm milhões de seguidores. Por quê? Só mostra fotos de antes e depois ou fotos de resultados. Entendi. E muitas dessas fotos são o quê? Preparadas. São fotos com luzes, são fotos com óleo, passam óleo no pós-operatório para deixar o corpo desenhado. É um absurdo. Gente, tá? Além de absurdo, é grave, é sério. Inclusive, Glaucia até me lembrou aqui de uma questão importante para deixar para vocês. Jovens, então, que nos assistem, que estão em busca de corpo ideal, pelo amor de Deus, prestem atenção nesse nosso assunto. Tá, só os dados para o pessoal ter uma ideia das denúncias que vocês estão recebendo dos últimos meses? Eu estou à frente do DEPRO desde fevereiro, agora desse ano, né? Quando começou a pandemia, a gente entrou no DEPRO, né? E tivemos uma ideia de fazer um canal de acesso a todos, tanto a pacientes quanto médicos, né? De denúncias. E é o Instagram do DEPRO, que é o DEPRO SBCP, é o @DEPRO SBCP. É um canal de denúncias, de perguntas. Começamos a receber as denúncias de médicos que fazem mídias sociais inadequadas, mais de 500 até hoje, tá? Gente. Todas elas foram averiguadas e tinham fundamentos. A grande maioria dos médicos, isso foi legal. A gente entrava em contato e tiravam. Então, a grande maioria tirou do ar. Porém, por volta de 100 médicos não tirou. E aí, é muita coisa, muita gente. Né? A gente pensa em cirurgião plástico, né? Mais ou menos 100. A gente está com sindicância. E desses, muitos já foram apenados, já está no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica as penas. Alguns foram suspensos da sociedade. Por quê? O que a gente quer passar para a população, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Que o médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem um selo de qualidade. É um médico que vai transpor a qualidade e não vai fazer esse tipo de publicidade irregular. A gente quer passar isso para o público, então para os pacientes e também para o judiciário, para os juízes e embargadores, de que o médico que faz isso não é o mesmo médico
que não tem a formação de cirurgião plástico, que não tem o selo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, quem é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não vai fazer isso. Porque caso alguém também encontre, o espaço então é aberto a todos para que ocorra a denúncia. E isso, gente, é uma coisa muito séria, porque eu aprendi ao longo desses 10 anos entrevistando essa especialidade que eu tenho aí, paixão pelos médicos e muita gratidão, que é o seguinte: o trabalho que vocês exercem, principalmente cirurgiões plásticos sérios, é um trabalho que as pessoas, elas contam para as outras. Então, assim, não é que você vai ter um antes e depois e vai ficar igual, mas a pessoa que fez vai dizer, nossa, a minha cirurgia foi feita de uma maneira maravilhosa. Então, é esse tipo de corrente que vocês fazem, de indicação e de seriedade, né? Tipo, alguém te dizer, então, eu confio neste médico, olha o meu procedimento, como foi feito, de forma perfeita. Ele me disse que porque eu tenho isso, aquilo e aquilo, tal coisa. Então, isso é individual, né, doutor? É esse contato individual que a gente quer cada vez mais ter para os cirurgiões plásticos e os pacientes. E não o contato de redes sociais, de que você só vê aquela foto estanque, que muitas vezes é trabalhada e que não transpassa a realidade. Então, a realidade é o quê? A pessoa, o humano, não uma foto. Não uma foto. E a gente vamos lá, vamos colocar primeiro na tela, então, o pessoal ter uma ideia de como as fotos são, então, trabalhadas. Né? Olha lá. Olha, a mesma pessoa no mesmo momento, só que com luzes diferentes. Só isso. Só isso. E olha a diferença que dá ao peitoral, o abdômen, né? Você desenha um abdômen. Então, na verdade, aí muitas vezes a lipo, que hoje estão fazendo em lipo de alta definição, né? Muitas vezes é somente um jogo de luz que o médico está fazendo e pode apresentar isso. A mesma coisa, iluminação com um pouquinho de maquiagem. Olha a diferença que dá no rosto. Aí pode falar que foi feita uma harmonização facial. Que harmonização facial nada, foi feito somente uma iluminação diferente na fotografia, tá? Isso tem muito. A gente fala de outros profissionais, dentistas que estão fazendo isso, biomédicos, farmacêuticos que fazem esses procedimentos, fazem isso também, tá? Olha isso. Olha, é a mesma pessoa, no mesmo momento, somente mudando o ângulo e a iluminação. Mudou o abdômen, mudou as mamas também. É verdade. A mama mudou, o abdômen mudou. A barriga lá. Né? Meu Deus. Mesma pessoa, somente iluminação e maquiagem. Olha isso, a diferença. É o que eu falo, é cirurgia plástica? Desculpa, isso não é cirurgia plástica. Isso é maquiagem, isso é iluminação. E muitos profissionais, quer dizer, não são profissionais, o cara que faz um negócio desse, eu não acho profissional, faz isso. Faz exatamente isso. E aí, doutor, então eles usam, né, as fotos e tal, colocam em rede social como uma publicidade enganosa. E que isso é crime, né, gente? Isso não pode? Não além de tudo. pode. Isso é propaganda enganosa, isso é promessa de resultado. Tá? E que fique bem claro, o alerta à população é esse, não procurar um profissional somente pelas redes sociais. Procure indicações, aquilo que você falou é fantástico. A recomendação. A recomendação. Converse com outras pessoas. Hoje em dia está tão fácil, né? Tem a rede social para ver isso, tem a rede social também para conversar com outras pessoas. Não há problema algum. É aí que você vai ver um bom profissional. O que é, então, permitido em rede social para os médicos? Acho importante que a gente, né, também deixe isso claro. Todo e qualquer tipo de explicação de tudo que pode acontecer no procedimento, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tá? Por que o profissional que mostra essas fotos maravilhosas, da modelo com o abdômen chapado, por que não mostra também as complicações que podem acontecer? Numa lipoaspiração, por exemplo, que pode dar uma necrose na barriga, numa cicatriz de uma mamoplastia que pode dar um queloide, por que não? Eu acho muito interessante. Mostre então as fotos. Esse tipo de foto é permitido, porque tem o artigo 75 que fala, esse tipo de foto você pode fazer, não tem problema. E por que não coloca? Então, esse tipo de explicação, a orientação, muitas vezes uma live que o cirurgião faz, muitas vezes questionamentos, dúvidas, tudo isso é permitido, não há problema. Tá? O que não é permitido são o uso de imagens que só transmitem a coisa boa, que não é realidade. Que não é realidade, perfeito. Eu vou deixar já uma perguntinha do público, né, na tela para vocês, olha lá, e depois eu atendo a comentário aqui da Glaucia. Thaís, obrigada, um beijo para você. Rinoplastia e rinomodelação, qual o procedimento ideal? Rinomodelação pode ser o mais indicado? Bom, depende do caso, tem que ter uma avaliação muito adequada do profissional, tá? No caso, no cirurgião plástico. Rinoplastia é a cirurgia do nariz. Então, quando uma pessoa precisa, muitas vezes a gente faz a parte funcional também, então problemas respiratórios também são feitos, mas
é a mudança de alguma coisinha que a pessoa não está gostando, tá? Faz a cirurgia. A rinomodelação, o que eu vejo, tá? São pouquíssimos casos que realmente dá uma grande melhora. Tá? Então, para a pessoa ter uma mudança um pouco maior, é a rinoplastia, é a cirurgia. Rinomodelação, que são os preenchedores, né, que estão fazendo muito, tem que ser feito com muito cuidado, tá? Porque muitas são as complicações que a gente está pegando desse tipo de procedimento. Então, e doutor, se cabe aqui, eu vou fazer um comentário. Eu também tenho minha médica, enfim, e converso muito. Com a questão do Covid, como tudo é muito novo, vocês também têm aí algumas situações ligadas até a preenchedores e tal, que podem dar uma reação e que ainda vocês não têm todas as comprovações da forma que essa complicação vai ser tratada, não é verdade? É isso mesmo, é assim, são muitos, hoje em dia tem uma infinidade de preenchedores, né, muitos deles a gente não sabe os prós e os contras de cada um, então assim, tem que tomar muito cuidado. Pesquise muito bem o profissional que está fazendo, pesquise muito bem o produto que está sendo utilizado. Porque tem categorias, né? Tem categorias, tem produtos que são permitidos, mas não são tão legais assim. Pesquise. Hoje em dia está muito fácil. Põe na internet, dá um Google lá que você vai ver. E desconfiado que tem uma diferença de preço muito grande também, né? Se um cobra X e o outro 7X, alguma coisa está errado. É o mesmo produto que vai utilizar e essa diferença é tão grande. Fique de olho. Tá aí. Tem perguntinha do público na tela, olha lá, assunto sério, hein, gente? Vamos denunciar também. Carol, obrigada, um beijo. E quando percebe-se que a pessoa precisa de um atendimento psicológico por conta de autoestima, qual seria a conduta correta de um cirurgião? Pergunta fantástica. É isso. A conduta correta do cirurgião plástico é ter uma boa anamnese, conversar bem com o paciente e diagnosticar, sim, os problemas psicológicos também. Uma vez diagnosticado, é mandar para um psicólogo ou um psiquiatra. É isso, essa é a conduta, esse é o correto. Muitas das vezes, a gente fala, de 20% a 30% das pessoas que nos procuram, naquele momento não tem indicação da cirurgia. Tem que passar por outro profissional e depois retornar. Então, a conduta correta é essa, um bom profissional é esse, que encaminha para o lugar correto. E, gente, não se esqueçam que essa relação médico-paciente é muito importante. O médico tem que entender a queixa. Exato. Porque, às vezes, é algo que a gente não se expressa da melhor forma. E aí não tem como, então, um resultado final, muitas vezes, e até de forma séria desse médico, ir ao encontro do que a pessoa está esperando, se a gente falou uma queixa que não era exatamente a queixa para aquele tratamento, não é, doutor? Exatamente. A gente tem que ser muito claro nesse momento. Exatamente. O médico é um confidente, né? Naquela hora ele tem que falar tudo que é o mais correto e falar de tudo mesmo, né? Tudo que a pessoa tá tendo de aflição e todos os problemas que ela está apresentando. Doutor, muito obrigada. Mais uma Você vez, sabe que brigadão. é um super prazer. Volte para a gente falar também das cirurgias, do que a gente tem hoje, que sim, é feito de forma muito bacana, que ajuda, eleva a autoestima, porque cirurgia plástica vem para isso, né? É algo que coloca ali o paciente para se sentir cada vez melhor. Então, fazendo de forma séria, com informação de qualidade. Vou deixar aqui, então, o Instagram do doutor, que é o @doutorabreviado, Kataoka. Então, tem 2 Ks, tá? Doutor abreviado Kataoka, tudo junto. Tem o site cirurgiaplástica.org.br e o Instagram do Depro? @DeproSBCP. SBCP. Então, gente, denunciem, vamos estar atentos. A gente está aqui no Você Bonita, vocês sabem da nossa honestidade e justiça em trazer só profissionais de qualidade, queridos. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, adorei. Obrigado. Beijo, gente. Até amanhã, meio-dia. Tchau, tchau.